Com o patrocínio da Mental Health Connection, estamos começando mais um episódio do Café Sem Transtorno. Um momento aqui para a gente falar sobre saúde mental e bem-estar, com a seriedade que o tema exige, mas com a descontração que a gente merece. Andresa Coelho, que participa do grupo de apoio Sem Transtorno, artesã, historiadora, está aqui do meu lado mais uma vez. Obrigada, Andresa. Prazer estar aqui, Karen. Se preparem para um excelente episódio. Porque aqui com a gente hoje está um médico psiquiatra, especialista em transtornos de ansiedade, pesquisador do FRJ, Dr. Marco André Meza Salma. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Muito obrigada. A gente se conheceu alguns anos atrás, né, doutor Marco? Foi. Numa participação no Sem Censura, no programa Sem Censura. O doutor Marco percebeu ali que eu estava bebendo bastante café, né? Ele me deu uma chamadinha. Olha, eu acho que você não deveria exagerar tanto, né, doutor Marco? O café realmente ele não é muito indicado para pessoas com ansiedade? Na verdade, a cafeína ela é um agente ansiogênico, ela provoca ansiedade. Então, assim, a gente tem o consumo de cafeína em várias substâncias além do café. Uhum. Aqui no Rio de Janeiro a gente toma mate, e no sul tem erva mate, no Mato Grosso tem o tererê. Todos têm cafeína. E grande parte dos chás escuros também tem cafeína. Diria que tirando camomila, erva cidreira... Chá preto, né? Chá preto tem cafeína. Chá preto, principalmente. Erva doce também tem? Não, erva doce e camomila são dois que eu tenho certeza que não tem. Melissa. Melissa também. Mas também tem esse hábito de beber muito energético também, né, doutor? Que é até pior do que o café, porque é uma dose de cafeína que uma xícarazinha de café não vai ter. E às vezes associa cafeína com taurina e outros estimulantes. Ai. Entendeu? Cada energético tem um princípio ativo, vamos dizer assim, né? Um estimulante diferente. Uhum. Então, quem tem ansiedade ou acha que é muito ansioso deveria evitar bebidas com alto teor de cafeína. Então o ideal é café descafeinado? Sim. Ou para quem é muito amante do café e gosta de tomar para dar aquela acordada de manhã, uma xícarazinha dessas, por exemplo, seria tranquilo ou você acha que já é perigoso? Não, perigoso não é. Mas o ideal é você intervalar, porque quem gosta de café costuma tomar 2, 3 seguidos. Então o ideal seria tomar um café, faz alguma coisa, depois, se quiser, daqui a 1 hora e meia, 2, toma outro. Doutor Marco, vamos começar então pelo começo. As pessoas têm muitas dúvidas sobre quem é o psiquiatra, quem é o psicólogo. Então, vamos começar explicando isso para o pessoal. Quem é o psiquiatra? Então, o psiquiatra é o médico que se especializou na parte de comportamento e emoção do ser humano. Muita gente também pergunta qual a diferença entre psiquiatra e neurologista. Neurologista, em teoria, é o especialista em parte sensorial e motora. E o psiquiatra, emocional e comportamental. Então, o psiquiatra ele tem que ter 6 anos de formação em medicina e, posteriormente, uma especialização ou uma residência médica em psiquiatria. Então, ele é um médico especialista. Então, eu costumo comparar, para pessoa que tem dúvida e não é da área da saúde, que o psiquiatra está para o psicólogo como o ortopedista está para o fisioterapeuta. Partindo desse raciocínio. Então, o psiquiatra é um médico que vai fazer a avaliação, traçar um diagnóstico, um plano terapêutico e executar uma conduta. E encaminhar para um psicólogo ou não, né? Como o ortopedista encaminha para uma fisioterapia, um RPG, Sim. né? Agora, existe um estigma muito grande ligado à psiquiatria, à saúde mental como um todo. Então, posso falar com tranquilidade que, mesmo hoje, século XXI, a maior parte dos pacientes tem uma certa resistência em procurar um psiquiatra diretamente. A grande maioria vai procurar ou um neurologista, ou um clínico geral, ou um psicólogo para um primeiro atendimento. E por que o senhor acha que isso ainda existe? Esse tipo de preconceito ou receio? Mas isso vem desde tempos medievais ou antes, né? A própria criação do manicômio ou do asilo era que nem os asilos de tuberculose. Você botava longe da sociedade, que aí você não via, não se preocupava com isso.
Só quando o Dr. Philippe Pinel, na França, desacorrentou os doentes psiquiátricos, que isso começou a mudar. E isso foi em século XIX, então a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Uhum. Então, para você, o que vem primeiro é o psiquiatra ou o psicólogo? Acho que também vai depender, né? Do caso da pessoa. Depende muito da demanda da pessoa, assim, do que ela está sentindo, o que ela está buscando. Então, assim, não tem um certo ou errado. Uhum. O ideal é que, por exemplo, se você chega num psiquiatra com uma demanda de psicoterapia, se ele não tiver capacitado para fazer psicoterapia e encaminhar para um psicólogo, assim como se um psicólogo perceber que o paciente está precisando de uma avaliação e um medicamento, ele encaminhar para o psiquiatra. Então, se o paciente tem uma enxaqueca e ele for procurar um psiquiatra, ele provavelmente não vai ser bem atendido. Uhum. Quando acontece isso, chega alguém para mim com queixa de enxaqueca, o que aconteceu uma vez na vida, eu encaminho para o neurologista. Uhum. Porque não é da minha área. Então, eu não estudo, não me atualizo nessa área. Eu vi enxaqueca quando eu fiz faculdade de medicina, mais de 25 anos atrás. Então, E como é que foi essa escolha pela psiquiatria? Por que a escolha pela psiquiatria? bom, eu entrei na faculdade de medicina querendo fazer pesquisa. Na medida que o curso foi evoluindo e você vai conhecendo as diferentes especialidades, quando eu cheguei na psiquiatria e vi que era mais artesanal das especialidades médicas, eu falei, não é isso. Teve até um incidente engraçado que um colega meu perguntou assim, poxa, Marco, mas você sabe tanta clínica, por que você vai fazer psiquiatria? Eu falei, justamente, porque é a única especialidade que não tem exame complementar. Muita gente pergunta, doutor, tem um exame da minha cabeça que eu posso fazer, um exame de imagem? Não, não tem. A gente ainda não tem exames de imagem laboratoriais que confirmem um diagnóstico em psiquiatria. Até por isso que a nomenclatura das, vamos chamar assim, doenças em psiquiatria são transtornos. Uhum. Porque a definição médica de doença, você tem que ter um agente causador ou uma alteração anatômica ou fisiológica que explique aquela doença. Agora, o que explica a depressão? Ninguém sabe. Então, depressão não pode ser considerada, do ponto de vista teórico, uma doença. Ela é um transtorno. Porque, por exemplo, a hipertensão arterial é uma doença que não tem cura. Tem controle. Sim. O diabetes é uma doença que não tem cura, mas você sabe a causa. Na hipertensão arterial, você tem um aumento da pressão dos vasos sanguíneos arteriais. A causa dessa hipertensão pode ser conhecida ou não, mas você sabe o mecanismo. Você sabe como tratar. Uhum. E você sabe como controlar. E no caso da depressão e da ansiedade também, a gente pode falar realmente que não há cura e há o controle? A gente ainda não tem uma cura porque a gente também ainda não sabe a causa. Até porque se a gente sabe o agente causador, a gente vai lá, eu brinco dizendo no consultório, por exemplo, adoraria ter um antibiograma, que nem quando você vai fazer um exame de urina, por exemplo, faz urinocultura, e aí você cresce lá, dá um exemplo aqui, uma E. coli, sensível a tal e tal e tal antibiótico. Se você usar o A, B ou C, vai resolver. Lá também diz, é resistente a tal, tal e tal. Você não vai usar esses. Na psiquiatria a gente não tem isso. Então a gente acaba tendo que escolher uma medicação baseada ou nos outros medicamentos que o paciente toma, ou nos efeitos colaterais que a gente quer evitar, e em quais sintomas-alvos a gente quer ver mais melhora. Aproveitando, queria compartilhar da minha experiência com psiquiatra. Estava até conversando com a Karen, né, pessoalmente, que eu tinha medo de psiquiatra. E por que eu tinha medo do psiquiatra? Porque eu tive uma experiência de ser muito destratada por médicos no geral. Então, no momento que eu estava muito frágil emocionalmente, eu tive esse medo de chegar no médico, no psiquiatra, e ser desconsiderado aquilo dali, né? Ser tratada de qualquer jeito. Não foi o que aconteceu, ainda bem, né? E eu procurei primeiro a psiquiatra, porque eu estava me sentindo num momento assim, tava me sentindo como uma bomba, sabe? Qualquer momento, não sei o que vai acontecer. E uma das coisas que ela me orientou e falou assim, é indiscutível você procurar um psicólogo. Eu quero que quando você volte aqui na próxima consulta pra gente ver a medicação, você já esteja com um psicólogo. Então, nesse caso, ela também já fez essa indicação porque ela percebeu que só
o que ela ia trabalhar comigo ali não ia resolver, que eu precisava realmente de um acompanhamento. Quais casos, assim, que você sempre recomenda um psicólogo logo depois que o paciente inicia o tratamento com você? Assim, cada caso tem que ser avaliado tanto do ponto de vista do que fazer em termos de medicamento e do que fazer em termos de conduta de encaminhamento para psicoterapia e a parte mais difícil do tratamento, que é a mudança de estilo de vida. Uhum. A psiquiatra também na época falou isso. Ela me pediu olha, vou te dar o dia hoje, na época eu estava trabalhando, eu quero que você chegue em casa, faça 20 minutos de caminhada. Não precisa falar com ninguém, só faz 20 minutos de caminhada hoje. Pode ser o nosso combinado? Eu falei, tá bom. Mas aí, na psicoterapia, foi mais fácil de adaptar esses hábitos, porque aí, semanalmente, a minha psicóloga ia traçando comigo ali dentro do meu quadro o que eu conseguia fazer. Então, às vezes, eu tava a semana inteira chateada porque eu não conseguia fazer um exercício. Aí ela, tá bom, então, vamos pensar o seguinte, você não tá conseguindo sair pra fazer a caminhada. Tem algum exercício que você consiga fazer em casa? Aí eu, a yoga. O que você precisa pra fazer esse exercício? Aí, geralmente o tapete e uma garrafinha de água. Aí ela faz o seguinte, antes de você dormir, abre o tapete, deixa na sala, se não for atrapalhar, e deixa um copo, assim, perto, para você já associar. Então, foi muito interessante para mim ter esse acompanhamento mais recorrente, que ela pôde justamente me orientar para ajustar os meus hábitos, né? Agora, como é que você faz com uma pessoa que está deprimida, que tem ansiedade, né? Como é que você faz para ela ter esse estímulo de sair de casa e treinar e fazer alguma atividade física? Então, do ponto de vista acadêmico e teórico, a gente subdivide tanto depressão e ansiedade em gravidade. Uhum. Você tem casos leves, moderados e casos graves. Não, os casos leves a moderados são mais fáceis da gente conseguir essa mudança de estilo de vida. Os casos mais graves vão precisar de um acompanhamento um pouco mais intensivo, vamos dizer assim, e a gente não vai indicar para um caso grave começar a fazer exercício. Primeiro a gente tem que melhorar outras coisas para depois tentar introduzir o exercício na vida da pessoa. O que seria mais ou menos esse acompanhamento intensivo? A cada 2 semanas ou semanalmente, ou se o paciente estiver grave a ponto de precisar de uma internação, durante a internação, costuma ser diário ou a cada 2 dias no máximo. A internação, o paciente decide, a família pode decidir? Não, a internação é sempre uma decisão médica. Sim. Então, mesmo que a família queira internar o paciente, se a família leva a pessoa para uma emergência, o médico avalia que não é um caso de internação, o paciente não vai ser internado. Mas se o médico avalia que é necessário e o paciente, por exemplo, não deseja, mas ele está em risco, está se colocando em risco e ele pode ser internado? O principal critério para internação involuntária é risco para si ou para terceiros. Uhum. Então, nesses casos, vamos dizer assim, a vontade do paciente, a decisão do paciente está comprometida pelo quadro clínico. Então, ela é desconsiderada. Até do ponto de vista legal, a gente tem que, normalmente, notificar o Ministério Público que a pessoa foi internada involuntariamente e justificar por quê. Mas eu acho que, até para não assustar a galera, que eu acho que, como a gente estava falando, o Dr. Marco falou no começo, tem essa cultura muito antiga, histórica, que faz a população se afastar do médico, e principalmente do psiquiatra. Tem gente que fala isso. Eu não vou no psiquiatra porque ele vai me internar. E muitas vezes isso não é verdade. Às vezes você ir no psiquiatra, ele só vai te ajudar, assim, do jeito que você tá aí, só vai ficar melhor. Não precisa internar. Muitas vezes nem precisa tomar remédio, né, doutor Marco? Todo paciente precisa que vai a um psiquiatra. Ele vai sair com uma receitinha? Não necessariamente. Já aconteceu de ter paciente que chegou no meu consultório para uma consulta de primeira vez, eu orientei, encaminhei para psicoterapia e não prescrevi nenhum medicamento. Então já mais um estigma aí que se quebra, porque as pessoas já acham que é isso. Vai chegar no psiquiatra, das duas uma. Ou vai ser um remédio super pesado que a pessoa vai ficar dependente da vida toda, ela imagina, ou vai ser internado, que pensa assim, tô tão ruim que se eu falar pro médico como eu estou, ele vai me internar. Então, as 4 perguntas mais frequentes no consultório. A primeira é, mas eu posso beber tomando isso? Isso é todos os médicos, eu acho. Isso tem até uma piada no meio médico que é assim, né? Como é que termina a consulta em diferentes países. Na Alemanha, Auf Wiedersehen, Doctor. Na França, Au revoir, Docteur. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, Goodbye, Doctor. No Brasil, mas eu posso beber?
Então, E tem gente que não faz o tratamento por causa disso, assim, porque não quer Tem. parar de beber. tem. E também tem gente que faz o tratamento e continua bebendo. E né? tem gente que faz tratamento porque tem dependência química. Sim, Vários Então, casos. é verdade. Então, a pergunta é essa. A segunda, mais frequente, é... Mas isso não vai me deixar dopado, não, né? Que as pessoas acham que psiquiatra vai dopar as pessoas. Mas no início a gente pode ficar um pouquinho. Eu, quando comecei o tratamento lá em 97, eu lembro que eu fiquei bem Depende muito do quadro clínico grog. e da medicação que vai ser usada. Sim, né? Por exemplo, a maior parte dos antidepressivos não provoca sonolência. Sim. Não, no meu caso era o ansiolítico, né? Os ansiolíticos são remédios que também têm um efeito hipnótico, indutor do sono. Então, aí é outra questão. É mais uma questão de você individualizar a dose de acordo com a resposta do paciente. E aí também o paciente já vai te trazer algumas coisas, né? Se Sim. você vai perguntando, e se aí você perceber que é uma pessoa que tem muita dificuldade para dormir, determinado remédio não vai ser legal. Ou se ela dorme muito, né? Eu sou uma pessoa que durmo muito, então, por favor, nunca me deem um remédio. Eu não posso tomar antialérgico, gente. Às vezes eu levo uma picada, né? E fica aquela coisa, eu tomo antialérgico, pronto, vou dormir. Às vezes eu aguento até da hora de dormir para tomar, para evitar já, né? Hoje em dia a gente tem antialérgicos que induzem menos o sono também, então é uma alternativa. A terceira pergunta é, eu vou ficar dependente? Tem gente que pergunta assim, não, mas eu vou tomar esse antidepressivo, eu vou ficar dependente dele? Então, até para isso, você tem uma separação nos receituários, que é de acordo com o potencial risco de dependência dos pacientes. O receituário branco especial, que é aquele comum, são os remédios tarja vermelha. São os remédios que não têm potencial de dependência significativo, mas que têm seu uso controlado. Sim. Como deveriam ser, por exemplo, todos os antibióticos. E aí tem os antidepressivos, os estabilizadores do humor, a grande parte dos antipsicóticos, todos eles são dessa categoria. Os da receita B, que é a receita azul, são os indutores do sono e ansiolíticos, que aí são os remédios que podem causar dependência moderada. E o receituário amarelo, que é para os psicoestimulantes, são de alto risco de dependência. Existe um período indicado máximo para se usar o ansiolítico? Ou tem pessoas que realmente vão precisar fazer uso contínuo? A verdade é que cada caso é um caso. Mas o ideal é que medicamentos sedativos não sejam utilizados por mais de 6 meses. É o ideal, né? O ideal. Mas nem sempre é possível. O ideal é que as pessoas façam pelo menos 30 minutos de atividade física aeróbica 3 vezes por semana. Mas nem sempre as pessoas conseguem atingir esse ideal. E por que ainda tanto preconceito com os medicamentos psiquiátricos? Assim? As pessoas às vezes acham que é uma coisa muito subjetiva, né? É muito da falta de espiritualidade, é da falta de, enfim, de uma série de coisas. Mesmo a gente com laudo médico, muita gente ainda descredibiliza, né? Então, a questão do pré-conceito, é um conceito que já vem antes da pessoa ter o conhecimento daquilo, é inerente do ser humano. É uma coisa que a gente tem que combater justamente por causa disso. Às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, de afastar um paciente do trabalho para poder fazer a licença para tratamento de saúde. O paciente discute, não, mas eu preciso trabalhar. Aí eu pergunto, mas se você tivesse tido uma fratura exposta da perna, tivesse com um fixador externo, você ia discutir que você tinha que trabalhar? Mas aí o medo, eu acho que tem fundamento, né? Sim. Aconteceu comigo. Eu já conversei isso aqui algumas vezes. A questão do estigma. Eu fui afastada, não queria, tinha muito medo de me afastar do trabalho, eu tinha medo de ser demitida, e isso aconteceu. Então, eu acho que esse receio faz sentido, né? Porque o preconceito existe mesmo. Existe, mas a psicofobia já foi tipificada como crime. Então você tem... Hoje em dia você tem como realmente acionar, né, na justiça. E também foi até um pouco do que foi falado sobre a mudança da legislação agora, né? No primeiro episódio, a doutora Adriana Belintani comentou que agora tem uma responsabilidade da empresa de também promover esse ambiente saudável. Mas eu acho que também vai além, Karen, para algumas pessoas, da questão do medo de ser demitido depois, ou do estigma. Eu acho que também existe essa coisa de eu não posso parar, sabe? E aí, quando a gente está mentalmente mal,
às vezes isso é até pior, porque se sente, eu sou improdutivo, não consigo fazer isso. Então, teoricamente, assim, eu estou bem, tem nada de errado com o meu corpo. Eu não tô com uma gripe, eu não tô com uma catapora, sei lá, não estou com a perna quebrada, então eu tenho que ser produtivo. Então, isso também é um grande problema de lógica, de ideia mesmo, que é propagada na nossa sociedade. Que aí você descansar e cuidar da sua mente, parece que é inválido, injusto. Ou fútil. Né? E aí, não, mas aí a pessoa tá bem. Inclusive, é um comentário, né, que às vezes quando a gente tá passando por alguma crise de ansiedade, uma crise depressiva, a gente ouve, né, não tem nada de errado com fulano. Vai ficar trancado o dia inteiro dentro do quarto. Não sai. Ai, não consegue fazer tal coisa. Palhaçada. Palhaçada porque a pessoa não tem aquele problema, né? Não tá entendendo aquilo. Eu diria que hoje é até pior, que, por exemplo, a pessoa tá deprimida, procura um médico, o médico afasta ela para ela se tratar. Aí ela vai pra praia, posta uma foto na rede social. Fulano tá na praia, tá vendo? Não tava deprimida? Não tem nada de doença aí. E não é verdade. Que uma das dificuldades da pessoa com depressão é voltar a ter prazer nas coisas que ela gostava de fazer antes. Sim. Então isso pode ser uma etapa do processo de tratamento do paciente. Cara, isso aconteceu exatamente comigo, antes de eu sair do trabalho. Que o psiquiatra passou 15 dias, né? E aí eu tava assim, cara, eu vou sair, aí se alguém me ver na rua, se eu posto alguma foto, aí vão falar alguma coisa, eu falei, ué. Aí eu comecei a raciocinar justamente isso. Mas o meu problema tá sendo não ter vontade de fazer nada. Tá sendo não sentir prazer na minha vida. Então... A pessoa tá se esforçando pra fazer, né? Eu tô me propondo a sair, tipo, uma amiga me tinha convidado, né? Então eu vou sim, se alguém falar alguma coisa, aí já... Né, me empoderei ali, né? Com dificuldade, mas consegui. E fiz muito bem, porque aproveitei esses 15 dias para descansar, para ver as pessoas que eu amava. E me deu essa força, né? Então, ainda tem isso. Então, até uma dica. Gente, se vocês estão aí passando por esse momento de licença de cuidado, não fica trancado dentro de casa, não. Alguém chamou, você consegue sair, vai na praia, vai no shopping, vai na biblioteca, se você gosta, eu amo. E aproveita aí para se curar, para pegar esse gosto pela vida de novo. Então, eu fiz faculdade, né? Eu sempre trabalhei, dirijo. Então, assim, as pessoas pensam, ela não tem nada, né? Funcional, trabalha, estuda, se diverte. Mas esse é o problema de você tentar julgar um livro pela capa. Pois é, e eu sempre continuei fazendo as coisas, mas é isso, à base de muito esforço. Eu sempre tive isso na minha cabeça, eu não posso me render, eu quero ter minha vida de volta, eu quero voltar a sair, eu quero voltar a ver, sei lá, o Vasco jogar, não sei nem pra quê, né, mas voltar a ir ao Maracanã, que era uma coisa que eu sempre gostei, né, de São Januário, de assistir meus shows de rock, e eu fiquei muitos anos sem conseguir, eu tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo quando eu tive a minha primeira crise de pânico, quando eu desenvolvi o transtorno de pânico. Eu não conseguia mais assistir televisão, eu não conseguia assistir o noticiário, eu não conseguia ir ao cinema. Então isso era uma coisa que me perturbava muito. E a gente, além de ter esse sofrimento todo, você ainda escuta das pessoas, que isso? Você é tão capaz, você não pode se deixar ser limitada por um diagnóstico. Né? E como é que é isso na prática? Assim? Quando chega um paciente no seu consultório, o médico ele tem esse tipo de preocupação também em ser empático com o paciente? Deveria ter. Porque a gente estava falando isso. A gente tem esse tipo de relato, né, de muitas pessoas que chegam no consultório e não tem esse tipo de validação por parte do médico também, né? A primeira coisa que o profissional da área da saúde, de um modo geral, deveria ser acolher o paciente. Eu não consigo entender por que tem profissionais que trabalham nessa área e não fazem isso. Mas cada um tem sua própria consciência. A questão é que até na década de 90, 2000, era muito comum a pessoa ter uma crise de pânico, chegar na emergência com a sensação de que está morrendo, passar por vários exames e o médico falar, você não tem nada. Como assim? Eu tenho a sensação de que estou morrendo e não tenho nada? Não existe não ter nada, você tem. Aí poderia falar, eu não consigo tratar, né? Então, do ponto de vista orgânico, você não tem nada, mas provavelmente tem alguma coisa psíquica aí. Então... já seria melhor, né? Mas é uma questão até de
característica própria até da emergência, né? Que às vezes na emergência tem tantos pacientes e o médico não consegue dar aquela atenção que ele deveria. E também nunca vai ter um psiquiatra, né? Um psicólogo ali para fazer esse aparato. Dificilmente. Na emergência geral não costuma ter um psiquiatra. Não costuma, né? Não. É que eu passei por um caso assim, eu acho que foi 2018. Eu tava no ônibus vindo para a faculdade normalmente. De repente começou a minha mão formigar. E aí eu comecei a perder o movimento da mão. E nisso, não sei se isso me deu uma ansiedade, mas aí eu comecei a sentir uma dor no peito, a minha visão ficou embaçada, eu já não tava conseguindo enxergar. Chegou até a ficar 1 minuto, assim, tela preta, sabe? E aí eu, chorando, pedi ajuda pra uma moça, ela me levou no hospital ali do lado do Campo de Santana. E aí fizeram aquela triagem, tiraram, né, fizeram os exames ali que consegue fazer, e aí a moça falou assim, você não tem nada, pode ir embora. Sendo que eu não estava me sentindo bem, né? Tipo, não me deixou nem passar pelo médico, nem conversar com o médico. Falou assim, você tá bem. Triagem. Então, provavelmente é uma enfermeira, uma técnica de enfermagem. Você tá bem, não tem nada. Sua pressão tá normal, não tem febre. E aí, eu fiquei assim, gente, mas eu não sei o que tá acontecendo, né? Eu não tinha nunca tido ali um tratamento psiquiátrico ou psicológico na época. Então, não fazia ideia do que estava acontecendo. Imagina, em 97. Quando eu tive, ninguém nunca tinha escutado falar sobre isso. Né? Por sorte, eu fui encaminhada para um cardiologista que cogitou, falou, olha, eu acho que pode ser transtorno do pânico, né? Porque síndrome do pânico, né? Inclusive, a gente fala transtorno de pânico hoje, não se fala mais síndrome do pânico, doutor Marco? Ou a gente pode continuar falando? Uma síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, então... Não é politicamente correto. Não é questão de politicamente correto, não é tecnicamente correto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se você pega um paciente que está com prostração, febre, sudorese, ele tem uma síndrome febril. Você não chama isso de uma doença. Entendi. Eu estava falando, né, sobre as pessoas julgarem quando a gente consegue ser funcional, né? Então elas questionam se a gente realmente tem alguma patologia ou não. Porque existe essa impressão de que a pessoa, quando tem depressão, ela vai ficar prostrada, vai ficar na cama, né? E essa visão não é correta, né? Não, porque você tem diferentes tipos de depressão. O quadro mais, vamos dizer assim, clássico, ou hollywoodiano da coisa, né? Da depressão, é a depressão que tem uma lentificação psicomotora. A pessoa está prostrada na cama, demora para fazer as coisas e tudo mais. Mas você tem depressão que cursa com irritabilidade e inquietação psicomotora. Então, sem a questão da tristeza, da melancolia. Então, nem sempre a depressão se apresenta assim. Pode ter, mas o que vai chamar mais atenção, na verdade, seriam outros sintomas. Então, sim, você pode ter a pessoa deprimida que está correndo atrás de você para te agredir. É isso, né? Nem sempre a depressão vai ser essa apatia. Não, nem sempre. Fora que também tem essa coisa de... As pessoas sofrem em silêncio, né? Nem sempre a pessoa que tá com depressão, e isso eu posso falar por experiência, ninguém soube por muito tempo, até eu ter coragem de pedir ajuda e chegar e falar as coisas que estavam acontecendo. Até chegar a falar, a gente já sofreu muito sozinho. E tava lá, vai pro trabalho, tentando volta, continuar sendo produtivo. Então, aproveitando o gancho do que você perguntou antes sobre a questão de ser subjetivo. Na verdade, o diagnóstico, ele é objetivo, né? A pessoa externa, o médico, está fazendo o diagnóstico. Está avaliando o paciente e faz o diagnóstico. E você faz isso baseado em critérios diagnósticos. Então, você tem algumas classificações que existem, a CID-10, CID-11, DSM-5, e você tem lá listados os sintomas que fazem parte daquele diagnóstico. Então, você pega, por exemplo, a depressão, ela pode ter aumento ou diminuição do apetite. Aumento, insônia ou sonolência excessiva. Inquietude psicomotora ou alentecimento psicomotor, uma lentificação psicomotora. Então, você tem, na verdade, que são guarda-chuvas que compreendem vários sintomas diferentes e que, dependendo de onde você está naquele perfil de sintomas, você não pega duas depressões que são exatamente idênticas. É muito raro você ver isso. Resumindo, diante de um desconforto, né, a pessoa, ao invés de ficar consumindo conteúdo na internet,
o ideal, né, é você procurar um médico mesmo, porque olha só, né, quantas nuances aí, Você não vai quantas ter, variáveis. a partir de um conteúdo na internet ou de uma pesquisa no Google, o resultado do que você está passando. Então, se identificou com alguma coisa, procura um médico, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, o que for mais fácil para você, o que tiver acessível, e tem essa ajuda, tem esse direcionamento. Eu arrisco dizer que a parte mais difícil é justamente admitir que está com um problema e pedir ajuda. Sim. A parte de pedir ajuda é a etapa mais limitante, no caso. Depois que a pessoa consegue pedir ajuda, tudo muda. Verdade. Então, assim, acho que o recado principal tem que ser não ter medo de pedir ajuda. Isso. Amém. As pessoas têm medo de se sentir fracas, de se sentir incapazes. Não precisa ter esse medo. Médico também fica doente, por exemplo. Acho que também, às vezes, é um medo também de sobrecarga, né? Falando assim, individual, como a gente tem feito, né? Cada caso é um caso. Eu não queria sobrecarregar as pessoas, né? Sempre fui muita pessoa de cuidar, de estar ali para os outros. E aí, quem cuida de quem cuida, né? E geralmente quem adoece tem esse perfil também, né? De ser a pessoa que sempre cuida do outro, que se preocupa, que traz todas as preocupações para ela, né? As responsabilidades para ela. Isso, então tem esses dois lados aí. Vamos saber também pedir ajuda, não tem problema, você não vai estar sendo fraco ou fraca por isso. E principalmente, se você está sempre tão disponível para cuidar dos outros, deixa as pessoas cuidarem de você também. Deixa um médico, um amigo, um parente cuidar de você também. Você merece. Agora, lembrando que nem sempre a pessoa vai ter, né, a sorte Sim. de ter uma rede de apoio, uma família, ou amigos, né, que acolham. Então, por isso estamos aqui também, olha, Grupo de Apoio Sem Transtorno, né, a gente existe justamente para isso, para acolher, para informar, né, essas pessoas, especialmente que não têm essa rede de apoio, né. E uma outra coisa que eu quero destacar é que não é o fato da pessoa estar conseguindo se arrumar, ir para o trabalho, voltar para casa, que ela está bem. Que a gente hoje já sabe que existe o presenteísmo, que é a pessoa que consegue chegar no trabalho, mas não produz. Então, assim, a funcionalidade dela é aparente, não é real. A pessoa sabe que ela não está conseguindo entregar aquilo que ela entrega normalmente, mas ela acha que como ela está conseguindo Manter as aparências. aparentar estar bem, tá tudo bem. E muitas vezes não é o caso. E o outro perigo que tem também, que é muito comum, por exemplo, em médicos, tudo ao redor começa a desmoronar, mas eles focam no trabalho. O médico, no caso. É. Ah, sim. E aí, quando acontece algum problema no trabalho, aí desaba. É aí que vai pedir ajuda. Então, as pessoas não precisam esperar chegar nesse ponto para pedir ajuda. Doutor Marco, quais são os principais transtornos que chegam ao seu consultório? É difícil falar porque, na verdade, o que chega até mim tem um certo viés. Porque como eu trato muita depressão e ansiedade, acabam me indicando e me encaminhando muitas pessoas com depressão e ansiedade. Assim como, por exemplo, eu tenho colegas que são especialistas em esquizofrenia, ele vai ver muito mais paciente esquizofrênico do que eu. Sim. E acaba que você se torna um especialista, né? Dentro da especialidade, você tem outras subespecialidades. No caso, autismo. Autismo, dependência química, transtorno alimentar. Você tem diferentes perfis de pacientes e diferentes necessidades de acompanhamento. Que, por exemplo, um acompanhamento para paciente com depressão pode envolver o psiquiatra e o psicólogo. Para um paciente com transtorno alimentar, vai incluir o nutricionista. Muitas vezes, o paciente com dependência química vai precisar, muitas vezes, de um acompanhante terapêutico, uma terapia ocupacional. Então, assim, cada paciente tem um perfil e tem uma demanda, né, uma necessidade. Então, no caso dos transtornos de ansiedade, quais são os mais comuns que chegam ao teu consultório? É o pânico? É o TAG? Explica pra gente um pouquinho o que é a ansiedade, né? A coisa bem básica. Quando a ansiedade ela deve ser tratada? Quando a pessoa deve procurar um psiquiatra? A ansiedade é uma ferramenta de sobrevivência evolutiva da nossa espécie. Os nossos antepassados que ouviam um barulho, tipo uma possível ameaça, se preparavam para lutar ou fugir, sobreviviam mais do que os nossos antepassados que ficavam lá, alheios ao que estava acontecendo.
Então isso foi passado adiante, até chegar na gente. E existem diferentes formas de ansiedade e diferentes situações que vão precisar dessa ansiedade. Então, por exemplo, se você vai fazer um concurso ou vai ter uma prova, você vai sentar e vai estudar para aquela prova. É a ansiedade que vai te motivar a estudar para ter um bom desempenho naquele certame. Mesma forma, se você ou a Karen forem chamadas para ser madrinhas de casamento, eu tenho que ver o vestido, eu tenho que ver a bolsa para combinar com o vestido, o sapato para combinar com a bolsa e o vestido, marcar maquiagem, marcar cabelo. Por que tem que marcar isso tudo? Por que tem que ver isso tudo? Você vai ter uma função social. Você vai entrar pelo corredor antes da noiva e vai todo mundo estar olhando para você. Então você tem uma ansiedade por causa da performance social que você vai desempenhar. Normal. Essa é a ansiedade normal. Agora, a ansiedade que te incapacita, que te prejudica a fazer aquilo que ela deveria estar te ajudando, ela já é patológica, seja na intensidade ou na duração. Então, vou dar um exemplo. A pessoa trabalha numa empresa, tem que apresentar um relatório no final da semana. Se a pessoa passa a semana inteira sofrendo e no dia passa mal, não consegue ir, etc e tal, essa ansiedade não é normal. Tá bem claro mesmo. Então, se causa sofrimento, se a intensidade é maior do que você espera, ou se a duração é desproporcional, aí a gente considera patológica e aí tem indicação de tratamento. Aproveitando o gancho que a Karen falou da atividade física. Eu costumo falar para os pacientes que a atividade física é um ansiolítico natural que a gente tem. A nossa espécie não evoluiu dirigindo carro, pegando elevador, andando de escada rolante, fazendo compras no mercado. A gente tinha que caçar, a gente tinha que fugir, a gente tinha que migrar. E hoje em dia, devido à evolução, a gente não precisa mais fazer isso tudo. Mas a gente ainda precisa fazer atividade física. Voltando para a ansiedade. Os principais transtornos de ansiedade seriam a ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno obsessivo-compulsivo e as fobias, incluindo aí a antiga fobia social, agora transtorno de ansiedade social. A ansiedade generalizada, ela é caracterizada quando o paciente tem, por mais de 6 meses, mais da metade do tempo, ansiedade. Mesmo que sejam questões, vamos dizer assim, que procedem. Preocupação financeira, preocupação com a saúde da família, preocupação com o emprego, preocupação... Mas se a pessoa não consegue relaxar, ela não consegue desligar, ela não consegue parar de pensar nisso, a maior parte do tempo, por 6 meses, isso já é um diagnóstico. Já sugere um diagnóstico, na verdade, né? Que tem outros fatores, mas aí a gente vai tratar a pessoa. O transtorno do pânico é caracterizado pela ocorrência de 2 ou mais ataques de pânico em menos de um mês, que provoquem não só o mal-estar físico e psíquico, como também levem a uma alteração de comportamento. Então, vamos dar um exemplo. A pessoa tem um ataque de pânico quando está no ônibus atravessando o túnel. A pessoa para de pegar ônibus que passa por túnel. Ou para de pegar ônibus, ponto. Ela passa a evitar essas situações, né? Onde ela passou mal, ela teve crise. Ela vai ter alguma mudança de comportamento decorrente desses ataques de pânico. Ela passa a ter medo de ter novas crises, né? Então, por que tem esse critério? Porque você pode ter um ataque de pânico porque tem fobia social e vai fazer uma apresentação em público. Ser pontual e nunca mais ter, por exemplo. Ou só tem quando se exposto a essa situação. Sim. Então, aí a gente não fala que é um transtorno de pânico. E é o que eu falo, não é que seja fácil de lidar, mas é um pouco menos complicado quando é uma coisa específica, né? Você quer ver um exemplo? Eu atendi uma paciente que ela era professora e ela não conseguia fazer um concurso público porque o medo dela era, na hora de assinar a ficha de presença no final da prova, o fiscal pegar a carteira de identidade dela e falar: a assinatura não é a mesma. Então ela não se inscrevia em concurso público porque ela tinha medo de ser chamada a atenção ou humilhada porque a assinatura não batia. Olha. Caramba. Quantas vezes você já viu acontecer isso? Que parece uma coisa que é pequena pro outro, né? Não, quantas vezes já viu alguém ser chamado a atenção dizendo: a sua assinatura não tá batendo? Nunca nem aconteceu comigo. E Pois muitas vezes não, eu é faço impossível, totalmente né? diferente. Não é impossível, mas... Mas
É improvável. Ela Eu- tinha uma limitação e um sofrimento por conta de uma coisa que aparentemente não é nada para a grande maioria das pessoas. O tratamento, como é que deve ser feito? É o tratamento para ansiedade social, medicamento e psicoterapia. Psicoterapia. É que aí na terapia a pessoa vai acabar em algum momento, né? Se tudo der certo, descobrindo. Ou não, mas aprendendo a lidar, né? Aprendendo a lidar. Ou pelo menos, se for o caso de procurar uma terapia cognitivo-comportamental, fazer uma exposição gradual para dessensibilizar esse medo. Sim. Eu passei muitos anos sem andar de avião. Muitos anos. E aí isso me prejudicava, né? Profissionalmente. Eu trabalhei isso em terapia para conseguir voltar a andar de avião. Ah, não me sinto confortável? Mas não é mais uma questão, não me impede de... Mais seguro. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro que existe. O primeiro é elevador, que muita gente esquece que é meio de transporte, Sim. Eu Mas- esqueço. mas muita gente tem medo de andar de elevador. Pelo Já medo tive. de ficar preso, pelo medo de ficar parado, pelo medo do elevador cair. Então, assim, é um meio de transporte que a maior parte das pessoas ignora. Tipo, aperta o botão, sai no andar. É como se fosse, sei lá, qualquer outra coisa menos um meio de transporte, né? Bem interessante. Eu tinha, quando criança, muito medo. Toda vez que eu entrava no elevador, eu fazia assim. Ó. Fazia assim e Se o tal. elevador for pequenininho... Aí meu pai percebeu, aí ele, tá com medo, filha? Quando eu era pequena. Aí melhorou. Mas assim, se desligar a luz e a porta estiver trancada, aí o pânico começa. Falando em pai, existe, assim, algum comportamento que os pais possam observar nas crianças? Já para prevenir, talvez, algum tipo de agravamento de algum transtorno? É praticamente impossível responder essa pergunta, porque, assim, é tanta possibilidade de comportamento e você não encontra duas crianças que sejam iguais. Mesmo gêmeos idênticos, É. os pais sabem que não são iguais, muitas vezes pelo comportamento de cada um. Uhum. Então, assim, existem alguns fatores que indicam, mas eu acho assim, é o tipo de coisa que o pai não deveria estar se preocupando o tempo inteiro. Isso é mais uma questão que, por exemplo, o pedagogo vai ver, o professor vai identificar, ou comparando com outras crianças, né? Minha mãe era japonesa, eu contava umas histórias para dormir, assim, super dramáticas. E eu chorava muito, eu ficava muito triste, desde muito pequena. E essa melancolia me acompanha até hoje. Então, por isso que eu tô te perguntando, né? Se naquela época já poderia ser algo que poderia ser observado pelos meus pais, ou na escola mesmo. Sim, qualquer tipo de comportamento que chame a atenção, que não é esperado, pode ser um sinal de alerta. Uhum. Mas também você não vai viver alerta a tudo o tempo inteiro. Então, Lógico, né? É ficar atento ali, né? voltando à pergunta dos transtornos de ansiedade, você tem sim. o transtorno obsessivo compulsivo, Uhum. que é caracterizado pela presença ou de pensamentos obsessivos ou de rituais compulsivos, ou dos dois ao mesmo tempo. Na verdade, um decorrente do outro, né? A pessoa ela tem um pensamento obsessivo e cria um ritual compulsivo para diminuir a ansiedade do pensamento obsessivo. Se ela não fizer determinada coisa, parece que ela entende que aquilo vai ter uma consequência, não é? Tipo isso. Então, eu atendi um adolescente uma vez que, quando ela pensasse em alguma coisa relacionada à mãe, ela tinha que tocar na cor vermelha, senão aconteceria alguma coisa ruim com a mãe dela. Pode ser considerado como superstição? Pode, Ou... pode. A questão é o impacto que você tem na sua vida. Eu não consigo dormir se eu deitar na cama e pensar assim, será que eu tranquei a porta? Aí eu tento me convencer de que eu tranquei a porta, mas aí às vezes eu não lembro. Mas se você verifica uma vez, ok, né? O negócio é sim, quando você sim. fica indo e voltando várias vezes. Se você gasta muito tempo do seu dia verificando, conferindo, checando, arrumando, Uhum. e você percebe que isso é exagerado, isso pode ser um indício de um transtorno obsessivo compulsivo. Ou pelo menos de um ritual compulsivo de checagem. Uma vez, assim, tá de boa. Vou lá, chequei a porta, até porque principalmente quando eu durmo sozinha, eu quero ter certeza que a porta tá trancada. E aí é aquilo da ansiedade boa, né? É um entendimento de que existe um risco e a precaução que eu posso ter. É a ansiedade Isso. normal. Agora, o caso dessa adolescente que eu citei da cor vermelha, a mãe percebeu porque a criança, Toda hora. o adolescente não. Ela teve o pensamento e saiu correndo para encostar num carro em movimento, que era vermelho, que era a única coisa Foi a vermelha coisa que ela tinha. viu. Nem- Nossa! Nem prestou atenção se podia, de repente, se atropelar. Mudou
a ordem de risco, né? Tipo, a possibilidade de não tocar numa cor e isso ocasionar a morte da mãe se tornou, para ela, ali na cabeça dela, mais eminente do que ela se jogar em cima de um carro em movimento. Nem pensou nisso, né? Foi Não. impulsivo ali. Não. Que é o complicado, né? Porque altera toda a lógica da ansiedade, que é pra ser uma coisa que é pra proteger a gente, e torna-se um risco. Eu falei de 4 perguntas, eu acho que eu só falei 3, não falei? Você falou, explicou a ansiedade. A de beber, não, tô falando As lá perguntas. antes. Pode beber. Pode beber, Ah. de vai ficar dependente, se Peraí, vamos lá. Toma. Ó, o exercício. se vai dopar, Você vai ficar dopada. e a quarta que faltou. E- Que é, a quarta pergunta eu vou tomar esse remédio por quanto tempo? Uhum. Vou ter que tomar esse remédio pra sempre? Vou ter que me tratar pra sempre? A gente não tem como responder essa pergunta. Eu costumo brincar dizendo, olha, minha bola de cristal não voltou da oficina. Quando ela chegar, eu vou ganhar a mega da virada sozinho e não vou mais poder te ajudar. Então, mas do ponto de vista técnico, é uma decisão que é muito individual de cada paciente junto com o seu médico. Sim. Eu tenho paciente que fala assim, doutor, eu prefiro tomar um remédio e não ter isso de novo o resto da vida do que voltar a ter depressão. E tem gente que fala, doutor, quando é que eu posso tirar isso da minha vida? Então, dependendo do caso do paciente, se for o primeiro episódio depressivo e você conseguiu atingir a remissão dos sintomas, que é o que a gente busca sempre no tratamento, manteve o paciente 6 meses sem sintoma algum, você pode tentar tirar a medicação e ver se a pessoa consegue seguir dali para frente sem remédio. Uhum. Mas cada caso é um caso. A pessoa com 4 episódios depressivos, pelo que tanto a Associação Brasileira de Psiquiatria quanto a americana recomendam, é um período de manutenção de 2 anos, pelo menos, antes de tentar tirar a medicação. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, o que acontece é o paciente falar isso. Não, prefiro continuar tomando 1, 2 remédios e tocar minha vida normal. Mas é uma decisão do paciente. O médico tem que informar as possibilidades e o paciente tomar a decisão junto com o profissional para ver como é que vai seguir o tratamento. A gente costuma ouvir a comparação, né, sobre o tratamento de doenças crônicas, né, como a própria hipertensão, diabetes, né, que a pessoa precisa tomar aquela medicação para o resto da vida. É uma comparação apropriada? A gente pode fazer essa comparação? A gente pode sim e deve, porque na verdade a doença que tem uma cura, a gente cura ela e para o tratamento. Doenças como hipertensão arterial, diabetes e eu coloco aí a depressão, elas não têm uma cura ainda que a gente saiba na medicina. Então elas são doenças que vão ter controle. E o controle tem que ser constante. Outro exemplo, hipotireoidismo. Quem tem hipotireoidismo tem que fazer reposição de hormônio tireoidiano. Quando que a pessoa vai parar de fazer reposição de hormônio tireoidiano? Nunca. Nunca mais. Não. Se a tireoide dela não está produzindo o hormônio, ela tem que suplementar. No nosso caso é custo-benefício, né? Em todo caso é custo-benefício. É. A decisão do médico de escolher tratar ou não o paciente e qual medicamento usar é sempre pesar custo-benefício. Qual tipo de efeito colateral o paciente vai conseguir manejar em troca de qual benefício ele vai ter do medicamento. Mas no caso de uma hipertensão, a pessoa tem a alternativa de escolher se vai tomar um medicamento ou não? Tem. Se ela for, por exemplo, obesa, sedentária, tabagista, ela para de fumar, começa a fazer atividade física e perde peso, ela para de tomar remédio. Controla a alimentação, né? Faz uma Uhum. dieta no sentido direcionado ali. Meu pai tinha sobrepeso e era hipertenso. Perdeu peso, o médico deu alta para ele dos antihipertensivos. Então existe a possibilidade. Sim. Mas por quê? Você tirou os fatores de risco, você limitou os fatores de risco. Mas não para todo mundo. Se a pessoa com ansiedade patológica, depressão, segue todo, né, o script direitinho, faz atividade física, se alimenta bem, dorme bem, e mesmo assim continua tendo os sintomas, aí ela precisa pensar, rever seus conceitos, né? É isso. A gente volta para aquilo que eu falei lá no começo. Cada caso é um caso e vai ter uma evolução diferente. Inclusive a medicação. A gente lá no grupo de apoio, né, Andrés, a gente
sempre fala sobre medicamento e tal. Então, assim, o medicamento que eu tomo, tem umas 2 pessoas ou 3 lá no grupo que elas passaram muito mal. E é um medicamento, assim, muito usado. E isso acontece, né? Às vezes uma medicação, um remédio que faz bem, funciona bem pra mim, e pro outro não funciona bem, né? Já aconteceu de eu atender irmãos, um respondeu muito bem a medicação, o outro não tolerou a medicação. Quanto tempo, doutor Marco, pra começar a fazer efeito? Depende de qual medicação você está O falando. antidepressivo, por exemplo. Antidepressivo, em Tem média, vários, né? a partir de 10 a 14 dias. Uma pessoa que está em sofrimento há muito tempo, né? Por isso que muitas vezes o psiquiatra acaba usando um ansiolítico junto com o antidepressivo para Uhum. tentar normalizar o sono e isso já começar a mudar o humor do paciente antes do antidepressivo começar a fazer efeito. Sim. Então é por isso que muitas vezes a gente acaba usando mais de um medicamento para tratar a pessoa. Uhum. Não é porque ela tem 3, 4 doenças diferentes, não. É porque, na verdade, você tem alvos diferentes. Então a gente tem que tentar manejar isso da melhor forma possível. Uhum. Você falou de efeito colateral, de sonolência. Eu costumo brincar quando o paciente manda mensagem: ah, doutor, eu li a bula. Eu falei: ah, ótimo, então me explica como é que tá na bula, porque eu nunca li a bula. Ah, não, mas na bula tá escrito, eu falei, na bula tá escrito sonolência e insônia, constipação e diarreia. Você escolhe? Então, para esclarecer já, a bula ela vai listar os efeitos colaterais que apareceram nos estudos antes do medicamento ser colocado à venda. Uhum. Então, tudo que passou de 5, 10% de incidência vai ser colocado ali. Então, assim, a sugestão que eu dou é não leiam a bula. Até porque, se você for ler a bula da dipirona, você nunca mais vai tomar dipirona na sua vida. Acho que tem alguma medicação para dor de cabeça que eu tomei que dizia assim, efeito colateral possível, dor de cabeça. Peraí. Ué. Aí tem até uma cena do Friends também, que a Phoebe lê a bula pro remédio de dor de cabeça, também fica assim, meu Deus, mas tudo isso... realmente, se você for ler a bula, você não vai tomar nada, né? Assustador. Doutor Marco, a gente tem umas perguntas aqui que enviaram pra gente. Uhum. E uma delas fala sobre canabidiol. Pergunta sobre a eficácia realmente do canabidiol no tratamento dos transtornos de ansiedade. Como é que estão? Você é um pesquisador também, né? Como é que estão as pesquisas nesse sentido? Existem alternativas que não sejam os medicamentos alopáticos para os transtornos psiquiátricos? Então, especificamente o canabidiol, ainda não temos estudos que a gente chama de duplo cego randomizado comparado com placebo. Ou estudo de comparação medicamento a medicamento. Como é que são esses estudos? Você pega um grupo grande de pacientes, mais heterogêneo possível, 500, 1.000, 2.000 pacientes, divide em 2 grupos aleatoriamente, um toma placebo ou uma medicação que a gente saiba que funciona, como, por exemplo, um antidepressivo, e o outro vai tomar o canabidiol. E aí, nesses estudos, o desfecho, depois do tempo, que pode ser de 3, 6, 12 meses, é que a melhora seja proporcional nos 2 grupos, ou quando comparado com placebo, muito maior que a do placebo. Esse tipo de estudo ainda não existe com o canabidiol em ansiedade. O que, traduzindo, quer dizer que não temos evidências científicas concretas de que o canabidiol tenha um efeito melhor do que o placebo na ansiedade. Uhum. Porque as pessoas falam assim, nossa, mas existem evidências, vários casos de pessoas que melhoraram. Relato de caso é um nível de evidência, mas a gente tem... Não é um estudo, né? A gente tem vários níveis de evidência. Uhum. O principal nível de evidência é o estudo duplo cego randomizado comparado com placebo. Relato de caso é o último, porque eu posso tratar um paciente com um medicamento e ter uma resposta, publico aquele relato de caso, é uma evidência, só que é a mais fraca de todas. Uma outra dúvida aqui, o senhor também trabalha no FRJ, né? Médico do FRJ. Como conseguir um atendimento pelo SUS? Como é que é a nossa realidade hoje? Então, hoje para você ser atendido no Sistema Único de Saúde, você tem que passar por uma triagem na clínica de família. Então, se você, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, você procura a clínica família da sua região, mais próxima da sua casa. Você vai ter uma consulta com um médico de família ou um clínico geral e
Se você já tiver um encaminhamento, você vai ser inserido na fila de espera para marcar a consulta com um especialista da sua região. Sim. E ainda é muito difícil e demorado, né? Infelizmente, o tratamento psiquiátrico ainda não é acessível, né? Infelizmente. A limitação que a gente tem é na infraestrutura oferecida para o tratamento dos pacientes. Mas a gente vê um boom de casos aí, o Brasil sendo campeão em ansiedade e depressão. E a gente ainda encontra tanto em burnout, é uma coisa que é tão recente, assim, quer dizer, já existe há muito tempo, mas hoje se fala tanto com toda a razão, né? Porque tanta gente adoecendo e ainda assim a gente tem essa dificuldade para conseguir tratamento, né, pelo SUS. Tem, infelizmente. Complicado. Agora, a outra questão é quando você coloca ideologia no meio da questão também, né? A partir do momento que você começa a dizer que isso é um problema espiritual, que é um problema de... E aí você muda o foco da questão, você não trata. Isso é muito angustiante, escutar esse tipo de coisa. E é frequente. Ontem mesmo escutei. Que eu tinha que cuidar da minha parte espiritual, sabe? Assim, claro que a gente... uma coisa no faz parte da gente, né? A nossa... Eu posso dizer... Um paciente essa semana me perguntou, mas doutor, como é que eu sei que meu problema não é espiritual? Eu falei assim, você melhorou com remédio? Eu melhorei. Você já viu remédio afetar espírito? Não afeta. Só... Mas se a pessoa a quer parte espiritual é um combo, né? Se a pessoa quiser ver, dessa forma mais holística, assim, então eu vou, faço minhas práticas espirituais, que cada um vai ter a sua, e eu vou no psiquiatra, tomo meu remédio, e vou na psicóloga, e faço meu exercício, me alimento bem, perfeito. Agora, se ficar tentando resolver uma coisa com a outra, de não, eu vou orar. Às vezes eu tinha problema para dormir quando adolescente, aí minha mãe falava assim, hora que passa. Sendo que eu tava tendo ali algum tipo de ansiedade, ali, adolescente, 15, 16 anos. A hora que passa, e não passava, sabe? Então, não dá. E assim, como o doutor falou, nada é uma regra, né? Então, às vezes, a pessoa realmente pode conseguir melhorar só cuidando da espiritualidade dela ou da parte física, né? Isso não impede que aconteça, pode acontecer. Mas é tratar um assunto tão sério como a saúde mental como se fosse algo, né, exclusivamente espiritual. Uma falta de fé, isso aí é muito angustiante. E aí é ser avaliado também. Então, eu quero tratar isso aqui na minha espiritualidade. Eu tô fazendo tudo que tá sendo dito, eu não tô melhorando, então, poxa, tá claro que isso aqui não vai ser suficiente. Então, sempre avaliar isso também. Eu não vou dizer, como você falou, não vou criticar a religião nem a prática de ninguém, mas a gente não pode, como é que se diz? Meu pai dizia muito isso, dar murro em ponta de faca. E uma coisa que eu gosto muito você quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então, poxa, eu tô fazendo isso aqui há 1 ano. Continuo ansiosa, continuo com depressão. Já ficou claro que isso não tá funcionando. Então, assim, quer tentar, tudo bem. Mas... E uma última pergunta aqui, doutor Marco, pra gente finalizar, que fizeram. Como a família pode ajudar e em que situações a família pode atrapalhar o tratamento? A família pode ajudar oferecendo apoio, suporte, carinho, compreensão e escuta. A família atrapalha quando ela julga, quando ela rotula, quando ela tenta resolver do meu jeito. Porque, na verdade, não existe gambiarra quando a gente fala de saúde mental. Não dá para dar um jeitinho. Você tem que tratar. Muitas vezes as pessoas me perguntam, como é que eu posso ajudar alguém com depressão? Só você sentar do lado da pessoa e falar assim, eu tô aqui, tá? Se você quiser falar, fala. Se não quiser, também tô aqui. Eu falo muito em validação. Eu acho que é muito importante a gente se sentir validado. Eu concordo muito e até busquei o grupo de apoio por isso, porque eu tinha essa compreensão e empatia sim dos meus amigos e família, pessoas próximas do meu namorado. Eu procurei o grupo de apoio para ter um acolhimento de alguém que entendia o que eu estava passando. Mas, assim, eu acho que uma coisa que ajuda muito, meu namorado fez muito comigo, eu falava com ele sobre tratamento. Aí eu falava, não tô conseguindo fazer exercício, não consigo fazer aquilo. Vamos lá, vou com você. Tem que ir no mercado, não tô conseguindo. A pessoa pode... Faz tanta diferença. Vamos lá. Eu sei que nem todo mundo tem, mas se você puder fazer isso por alguém, então, assim, vai lá. Faz, bota... Porque, assim, às vezes sozinha a pessoa não consegue. Mas aí, vamos lá, vamos caminhar nós dois, vamos lá. E aí já é uma grande ajuda. Não tô conseguindo lembrar o horário de tomar o remédio.
manda uma mensagem pra pessoa, meio-dia, teu remédio, 8 horas, teu remédio. Coisas assim também acho que fazem muita diferença. Nem sempre a gente vai encontrar essas pessoas, mas é importante também a gente buscar, não só o Sem Transtorno, mas na sua comunidade, na sua região, procurar algum grupo, algum lugar onde você possa se sentir acolhido e validado. Isso é muito importante, uma rede de apoio, tá? Então a gente está aqui se colocando à disposição também. Doutor Marco, muito obrigada pela sua presença, por ceder o seu tempo De nada. tão precioso, teu conhecimento com a gente aqui. E te agradeço demais mesmo. Quiser deixar uma mensagem aqui pro pessoal do Sem Transtorno que acompanha a gente. Acho que a mensagem mais importante é não ter vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda. As pessoas muitas vezes acham assim, não, vou incomodar, eu vou atrapalhar, eu vou ser um fardo para fulano. Não é. Muitas vezes, a grande maioria das vezes não é. Só que a pessoa não sabe como abordar para poder oferecer ajuda. Uhum. Verdade. Então, por um lado, se você está sofrendo, peça ajuda. Por outro lado, se você vê alguém que está sofrendo, diga que você está ali para ajudar no que puder. Seja escutando, seja acompanhando até o mercado, seja indo caminhar junto, seja marcando a consulta e acompanhando na consulta. Tudo isso ajuda. Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, doutor Marco. E pessoal, se vocês se identificam aqui com o nosso conteúdo, não deixem de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos, com as pessoas que também possam se interessar. Sigam a gente nas redes sociais, @Sem Transtorno. Quem quiser apoiar o nosso projeto também, é só entrar em contato com a gente. A gente está vendendo aqui as camisetas do Sem Transtorno. É só entrar lá no site ou mandar um direct pra gente, tá bom? As canecas também tá bom? Então é isso. Obrigada e até o próximo episódio.